O perigo de professar a fé sem obras. O perigo de professar a fé sem obras. Tiago, capítulo de número 2, versículo 14 ao versículo 26. Eu estarei lendo, amada igreja, me acompanhe em nome de Jesus. Diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disserem: vá em paz, aqueça-se, alimente-se e se satisfaça-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostra a tua fé, mostra-me sua fé sem as obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensatos. Quem certifica-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, o nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpre-se assim as escrituras que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado de amigo de Deus. Veja que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante é de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair pelo outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem as obras está morta. Eu quero começar a palavra dessa noite dizendo para você que uma das maiores tragédias que pode acontecer na vida da igreja, e nos nossos dias, por vezes isso é visível, é nós convivermos ou ter pessoas, até mesmo conhecer pessoas que creem em Cristo, mas ainda que não vivem com Cristo, que não têm vida com Deus. Eles creem em Deus, mas não querem ter compromissos com Deus. Vários tomam a decisão por Cristo, porque têm medo do inferno, não porque são apaixonados por Jesus, porque ama a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Pessoas aceitam a Jesus, muitas vezes por medo de ir para o inferno, e isso não produz obras, ou simplesmente porque herdam uma fé dos seus pais. Quantos filhos de crente, quando vai dentro de uma maturidade, começam a se desviar, porque nunca tiveram experiências com Cristo, mas aceitaram a Cristo, foram batizados numa igreja, mas não tiveram vida com Deus. E quando tomam uma idade, começam então a ter os seus desejos, os seus prazeres pelo mundo. Não seguem a Cristo verdadeiramente, nem obedecem. São pessoas que participam das atividades da igreja, mas não se preocupam em cultivar uma vida cristã. Vêm ao culto, vão à célula, mas não querem ter vida com Deus, não querem ter vida cristã. São pessoas que cantam para Deus nos cultos, que simplesmente negociam a fé depois. Vive uma vida de briga, uma vida melindrosa. São pessoas que a gente chama de casca de ovo, Qualquer coisa se quebra tudo. Os relacionamentos, qualquer coisa se desfaz. São pessoas desonestas nos negócios, impuras na vida sexual, insensíveis, miseráveis, na vida espiritual, mas estão dentro da igreja. E Tiago fala que esse grupo de pessoas, eles acreditam ter uma fé,
Eles acreditam em Cristo, mas não querem ter uma vida com Cristo. E isso é terrível na vida da igreja. Quando eu falo na vida da igreja, eu não estou falando nessas 4 paredes que aqui nos cercam. Eu estou falando na vida de você como igreja. Isso é terrível. Você passar caminhando uma vida se enganando. Porque a Bíblia é clara que nós não podemos apenas gostar de Jesus, assim, nesse sentido de falar, eu não quero ir para o inferno, Senhor, então resolve a minha vida. Não, nós temos que ter obras mediante a nossa fé. Se nós queremos herdar o reino de Deus, você precisa ter obras, a sua fé precisa refletir as obras. É isso que Tiago fala claramente. Eles querem professar uma fé, mas uma fé sem obras, e a Bíblia nos diz neste texto que é uma fé morta. Observe comigo o verso 14, olha o que ele diz: que prova há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura essa pessoa, essa fé poderá salvá-lo? Esse salvá-lo aqui não é o salvá-lo do inferno, mas é o salvá-lo para o reino. 2 perguntas Tiago nos faz aqui. A primeira, por que pode alguém ter fé e não ter obras? E ele faz uma segunda pergunta logo em seguida, ele fala, pode essa fé sem obras salvar alguém? A resposta para as duas é não. Uma pessoa que crê age conforme a sua crença. Vamos falar isso? Uma pessoa que crê, fala comigo, irmãos, fala com voz alta para você escutar. Fala, uma pessoa que crê age conforme a sua crença. É desse jeito, irmãos. A pessoa que crê, ela age conforme a sua crença. A pessoa que crê. Entenda bem isso. Então a resposta para as duas é não. No entanto, muitos proferem a fé em Cristo, unem-se à igreja, contudo, não querem viver uma vida com Cristo. Não querem agir como Cristo pede para agir. Vive para a sua própria vontade, para os seus próprios propósitos e conveniências. Quando muito estabelece ou surge ali obedece algumas regras. Para quê? Para que não seja incomodado. Mas essa obediência não chega a ponto de transformar o caráter. Quando você fala que o caráter precisa ser transformado em Cristo, a pessoa fala, não, para mim não dá. A minha fé não vai tão longe assim, né? Porque elas querem obedecer para a sua própria conveniência, para o seu próprio bem-estar. Não, isso aqui eu obedeço, não, isso aqui eu não quero obedecer, não, aqui eu vou, aqui eu não vou. E isso não produz amadurecimento. A Bíblia diz que isso é uma fé morta, mas, em geral, vive como qualquer outra pessoa do mundo. Não consegue ser o sal da terra e nem a luz do mundo. Talvez a única diferença que tem é que no domingo vem para o culto da pessoa lá de fora, mas o comportamento é igual. As condutas, as obras são a mesma. E aí Tiago faz essa pergunta: de que adianta alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Do que adianta? E aí nós temos que conjecturar 2 situações aqui significantes desse versículo 14. A primeira é a seguinte: tal pessoa diz que tem fé. O texto diz, o que adianta, meus irmãos, alguém dizer? Vem cá, você já viu alguma pessoa dizer que tem fé? É interessante, irmãos, quando você encontra essas pessoas, a gente fica até com o pé atrás, essa é a palavra que é usada. Não, eu tenho fé, aí você fala, meu pai, vou te dizer um negócio, se você precisa dizer que você tem fé, provavelmente sua fé está morta. Por quê? A nossa fé tem que ser o reflexo da nossa vida. Esse texto diz, a pessoa diz, não é as outras que estão vendo, ninguém está vendo Cristo na vida da pessoa, é ela que está dizendo que tem. É terrível quando ninguém vê as coisas e você precisa falar que tem. O texto diz, se alguém disser que tem, mas não for comprovado com a sua conduta, nada adianta. Está se enganando. Mas pastor, o que eu devo fazer? Você precisa criar vida em Deus. Talvez, na verdade, ele ou ela não é imitador de Cristo, não quer imitar Cristo em nada,
Por isso tem que falar que tem fé, porque precisa ser visto, porque precisa ser aceito. A sua fé só é uma fé da boca para fora. Essa pessoa não tem profundidade em Deus. E ela precisa ficar afirmando que tem fé para as pessoas, quando dentro de si mesmo não tem vida em Deus. O versículo 17 diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo, não tem proveito. Mas uma segunda circunstância, uma segunda verdade aqui que Tiago traz nesse versículo 14, que esta fé é descrita como morta. Versículo 17, 20 e 26 fala isso. O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 2, ele fala que é uma fé vã, uma fé improdutiva. Sabe a pessoa que nadou e morreu não adiantou. Passou a vida crendo num negócio que não resolveu nada na eternidade. É uma fé vã. Paulo fala à igreja de Coríntios. Isso é uma fé que não produz nada. Não basta, meus amados irmãos e amigos que nos ouvem, você dizer que tem fé em Cristo. É preciso você crer a ponto de fazer Cristo ser transparente na sua vida. A pessoa olhar para você e falar: nossa, mas como você está diferente? Fala: estou parecido com Cristo. Agora, se a sua fé não tem produzido isso, nós precisamos revê-la. Tiago traz 5 exemplos que eu quero mencionar rapidamente para o seu coração. Primeiro exemplo, ele fala do crente carente. O versículo de número 15 em diante, ele diz, até o versículo de número 17, de uma pessoa que está carente, de uma pessoa que está necessitada. Ele diz assim: se o irmão ou irmã estiver necessitado de roupa ou de alimento de cada dia, onde vocês disserem: vá em paz, aqueça-se, alimenta-se, satisfaça-se, sem porém dar-lhe nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, não for acompanhada de obras, está morta. É um exemplo muito pertinente a nós, pois trata de uma situação comum na igreja. Imagine comigo, entra você nessa história agora, nesse exemplo que Tiago dá. Imagine você vai visitar um irmão, vai visitar uma irmã, porque olha o que o texto diz. Olha o que o texto diz no versículo 15. Deixa eu voltar aqui. Se um irmão, não está falando do sem igreja, não está falando dos perdidos, está falando da igreja. Se um irmão vai visitar o outro, pensa você em visitar um irmão da igreja. Aí você chega lá, a geladeira do irmão não tem nada para comer. A despensa do irmão não tem nada. Não tem roupa, não tem nada. Aí você fala assim, você encoraja, fala: ô irmão, as coisas vão dar certo. Irmã, fica forte, fica na presença de Deus. Você vai ver, você vai romper. Olha, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Eu vou estar orando por irmão, pela irmã e vai embora. O que adiantou isso? O que adiantou essa visita sua? Pastor, eu cumpri a palavra de Deus. A Bíblia diz que essa visita sua nada teve de aproveito. Porque o que a pessoa está precisando naquela hora? De encorajamento, mas também de comida, alimento, às vezes é uma roupa. Ele diz que a fé sem a obra é o mesmo exemplo. Não adianta você falar que é isso do reteté que pula, sapateia, dá glória a Deus, vai para o impacto e prega e louva e canta e toca e faz e acontece, se você não tiver obras. Se você não refletir Jesus. Se a sua vida não refletir a Cristo, é em vão isso. Você sabe como que a Bíblia chama isso? Iniquidade. Porque você faz um monte de coisa para Deus, mas não deixa Deus fazer nada na sua vida. E aí Deus não recebe. Deus não recebe. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos que Tiago, ele fala assim: o que adianta, que proveito teve isso? Na verdade, amados, a fé, ela é composta do amor. Se você não ama o seu próximo, como você pode falar que tem fé em Deus? A Bíblia diz: se você não ama o seu irmão que você vê, como que você vai amar a Deus que você não vê? Nós amamos a Cristo começando amando uns aos outros aqui. A fé é uma manifestação do amor, se compadecer das necessidades do irmão, da irmã.
ela se torna concreta em nossa vida mediante isso. Jesus, ele pediu e fez isso, ele fez e pediu para que nós fizéssemos. Quando nós olhamos lá em Mateus capítulo 15, nós vemos que havia uma grande multidão, 5.000 só de homens, fora as mulheres e crianças. Pensa aí numa família de 3, um pai, uma mãe e mais 3 filhos, dão 5. 5.000 homens com mais 4 para cada um, a conta é grande. Ele pegou o povo, ele está pregando para o povo, e de repente os discípulos falam: mestre, vamos dispersar o povo, porque não tem alimento. E ele viu que o povo estava com fome, ele viu a necessidade do povo, e falou: o que que tem? Não, tem 2 pães, os pães e os peixes, pega isso aqui. Ele deu graça, falou: Senhor, obrigado, distribua para o povo, distribuiu para todo mundo, e sobrou 12 cestos, cada apóstolo sobrou com um cesto cheio de pães e peixes. A necessidade, Jesus olhou para a necessidade. Depois que o povo comeu, ele falou: agora vocês vão embora, agora vocês estão dispersos. E Jesus dá uma exortação para nós. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 25, Mateus 25, versículo 31, diz assim o texto. Olha só um princípio do reino de Deus aqui. Quando vier o Filho do Homem, quando que é isso? Segunda vinda. Quando vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quem vai sentar? Jesus. Diante deles serão reunidas todas as nações da terra, inclusive Brasil, Miranda da Serra, todas as nações da terra, e ele passará uns dos outros, pastores separados das ovelhas e dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Ele é o pastor, ele que está separando, não é eu não sou eu que vou fazer isso, é o Senhor, porque eu não conheço o seu coração, Deus conhece. E nesse dia o Senhor vai falar: ovelha para cá e cabrito para cá. O que você é? Ovelha ou cabrito? Quantas ovelhas tem aqui? E os cabritos? Ou a Bíblia está mentindo, ou a gente está com um problema aqui. Forte esse negócio, né? Você está vendo? Mas é o Senhor que vai fazer isso. Isso não cabe a mim fazer não. Fica tranquilo, pode descansar o coração. Olha o que diz mais o texto. Então dirá o rei aos que estiverem na sua direita. Quem? As ovelhas. Ele vai dizer às ovelhas: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O que o Senhor está dando aqui? Reino. Vem benditos do meu Pai, vocês agora vão herdar o reino. Olha o que ele diz mais. Porque, olha só esse texto, irmãos. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolheste, estava nu e me vestiste, adoeci e vestiste-me. Em outra tradução fala: me curaste, estava em prisão e foste me ver. Olha o verso 37. Então os justos lhe perguntaram. Quem que perguntou para Jesus? Os justos. Senhor, quando te vimos com fome? Porque nunca tinha acontecido isso. Quando te demos de comer? Ou com sede e demos de beber ao Senhor? Olha o que ele diz no verso 38. Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos, quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te visitar? Aí Jesus responde no verso 40. Respondeu-lhe o rei: em verdade vos digo, que sempre que fizeste a um destes meus irmãos, a quem? Aos meus irmãos, mesmo dos mais pequenos, assim fizeste a mim. Então dirá também aos que estão
à sua esquerda. Aqui é outra palavra, vamos só parar por aqui mesmo. Senão eu começo a pregar outra mensagem aqui. Você está vendo que a nossa fé é refletida nas nossas obras? E isso nos garante o reino. É uma exortação, amados, a nós. Mas ele traz um segundo exemplo, que é de 2 homens arrogantes. O versículo de número 18 diz assim, acompanhe comigo, Tiago 2,18, olha o que ele diz. Mas alguém lhe dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me a fé sem as obras, e eu lhe mostrarei a fé pelas obras. É muita arrogância desses 2 homens, né? Aqui nós temos um quadro pintado por Tiago de 2 pessoas, apenas um fala. E ele fala o seguinte: ele fala que um diz que o outro não tem fé, porque não vê as obras. E aí ele diz, você vê a minha fé porque eu tenho obras, olha como minha fé é boa. Mas os 2 estão desfocados de Cristo. O primeiro tem fé, mas não tem obra. Ele pode ser um membro da igreja. O grande problema é que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7, verso 21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade. Amados, não adianta nada você dizer que Jesus é Senhor, Senhor, se você não fazer a vontade de Deus. É contraditório aquilo que você diz. É a mesma coisa você fala que você ama a sua esposa e deita com outra. Que troço estranho é esse? Que contradição é essa? A mesma coisa você fala que você ama o seu esposo, ama a sua família, mas coabita com outros, se relaciona com outros. Ué, não tem cabimento. Nós que falamos que amamos Jesus e não temos obras, a nossa fé não está focada em fazer a vontade dele, é alguma coisa estranha. Paulo também descreve isso dentro de uma advertência, dizendo a Tito, capítulo 1, verso 16, ele diz assim, afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras negam. Olha, ele fala que afirma que conhece a Deus, mas pelas obras demonstra que não conhece a Deus, que não tem nada com Deus, sendo abomináveis, desobedientes. Nessa tradução aqui ele traz a mesma da minha, repróbulos para toda a boa obra, condenado para toda a boa obra. O outro diz que alega que a sua fé é com base na obra. Ele fala, olha, você está vendo tanto que eu tenho fé, porque olha o tanto de obra que eu faço. Também está errado. Ele acha que Deus aceita ele pelas obras. E nós vamos encontrar muita gente assim. Não, Deus vai me aceitar porque eu fiz caridade, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Nada disso. Nada disso vai resolver. Ele acha que Deus vai dar mais importância para ele porque ele foi uma pessoa religiosa. Porque tem pessoa que acha que vir no culto à noite é fazer boa obra para Deus. Não, Deus está precisando da minha adoração, da minha presença, eu vou lá dar uma mãozinha para Deus. Olha só, tem gente que acha que boas obras é vir no culto da igreja, meu Pai do céu. Mas rejeitam a palavra do Senhor, rejeitam andar nos caminhos do Senhor. Parece que o Senhor, para o Senhor, ele traz uma advertência a esse homem. No versículo 22 de Mateus 7, ele diz assim, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome fizemos muito milagre, mas não vão herdar o reino também. Viveu uma vida dentro da igreja, mas nunca foi à igreja, Passou a vida aqui congregando dentro do prédio, mas nunca foi à igreja de Jesus de verdade. Nunca foi guiado pelos caminhos do Senhor, pelo aquilo que a palavra diz. Uma pessoa que realmente crê em Cristo, ela realiza as obras por meio de Cristo. Quando nós vamos fazer uma obra, não é porque nós podemos, somos capazes, não, é por meio de Cristo. É Cristo que faz por intermédio de nós. Qualquer obra boa que venha a sair de nós, não é porque somos capazes, não. De forma alguma. É porque Cristo está em nós e nos capacita a fazer algo de bom.
porque nós somos maus. Nós somos maus. Então, se nós temos que ter glória, a glória deve ser dada a Cristo. O louvor deve ser dado a Cristo por alguma obra, não a nós. Ou falar, olha, está vendo tanto de obra que eu faço? Olha como que eu sou uma pessoa enfesada, cheia de fé, só porque mostra as obras. Quantas vezes nós assistimos isso? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Está vendo que a pessoa está mostrando, precisa mostrar. Porque não está transmitindo Cristo, está transmitindo o que ele fez, o que a pessoa fez. Não foi nada algo espiritual, nada sobrenatural por intermédio de Cristo, foi algo humano, feito pela força do seu trabalho. E isso também não resolve. Se ele for assim, Deus jamais o rejeitará, se ele colocar a glória para Deus. Essa pessoa também não cultiva uma santidade, uma pureza, uma justiça que vem do céu, nem se preocupa, né, em suprir o irmão ou a irmã, ou apenas evangelizar o irmão ou a irmã. Irmãos, quantos acreditam que a Bíblia aqui é a palavra de Deus? Você acredita realmente? Você acredita que tudo que está na Bíblia já aconteceu e vai acontecer? Verdade que você acredita mesmo? Então você sabe que Jesus vai voltar? E quantos vão para o inferno porque nós não estamos nos preocupando com eles? Pessoas que moram do lado da nossa casa, na rua, que trabalham conosco. Se Jesus voltar hoje, e aí? Parece que nós estamos desacreditando aquilo que a Bíblia diz. Isso é uma gloriosa obra, levar a palavra aos perdidos. Pastor, mas eu não sei evangelizar. Você sabe convidar para ir para a célula? Você sabe convidar para ir no culto? Você sabe dizer para a pessoa que Jesus ama? Não existe nada melhor do que, nenhuma palavra melhor de evangelismo do que essa. Jesus te ama, não importa o que você fez, Ele te ama e quer você com Ele. Agora você precisa tomar um rumo. Agora, sabe por que muitas pessoas têm medo de evangelizar? Eu vou falar. Essa palavra é dura, irmãos, eu sei disso. Sabe por que muitas pessoas têm medo de evangelizar? É porque não está conseguindo transmitir Cristo. Aí o irmão vai lá para a igreja, meu vizinho vai para a igreja, ele vai ver o som que eu escuto lá em casa. Ele vai ver o quebra-pau que é lá dentro. Eu vou convidar o meu irmão, o meu amigo do trabalho, aí eu vou ter que me comportar que nem um crente lá no serviço. Aí eu prefiro ficar quietinho, crente 007. Né? É mais cômodo, eu vou para o céu mesmo. Que o outro que se vire para ir para o céu. Quantos estão entendendo isso aqui? Glória a Deus que você está entendendo. Glória a Deus. Porque nós precisamos transmitir Cristo através das nossas vidas, amados. E isso as nossas obras vão mostrar. Não é o que nós vamos falar, papagaiar. É as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Por outro lado, uma pessoa só pode fazer a obra de Cristo por intermédio de Cristo. Ele não tem do que se orgulhar, porque ele sabe que é incapaz, ou ela é incapaz de fazer qualquer coisa. Ele confia exclusivamente em Cristo para fazer a obra. Paulo fala lá aos Filipenses, que sabe que é Deus que efetua todo o querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. E que, como diz em Efésios 2:10, somos criados por Deus para realizar, realizado em Cristo Jesus, para fazer boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós os pratiquemos. Mas ele também descreve um terceiro personagem, o religioso. Olha, Tiago, falando sobre essa questão de fé e obras, ele fala dos necessitados, ele fala de duas pessoas que se acham arrogantes, né? Um porque não faz, o outro porque faz. E aí ele vem com um terceiro grupo de pessoas, ele fala dos religiosos. Olha o que diz o versículo 19 em diante, ele diz assim: você crê que existe um só Deus? Ele dá um elogio aqui para o pessoal. Ele fala assim: você crê que existe um só Deus? Parabéns, muito bom. Olha o que ele diz: muito bem, vocês estão fazendo o que é correto crer, muito bem. Agora tem um agravante: até os demônios creem, e eles tremem.
Sabe o que é tremer? Dá uma tremidinha aí, vamos ver se sabe o que é tremer. Treme aí, dá uma. Treme aí, irmão, só para dar uma acordada, treme aí, dá uma tremida aí. Você viu, você já passou frio? Eu já passei alguns frios na minha vida já. E quando você está com muito frio, você começa a tremer. Você fica assim, né? Com essa cara de parece peixe morto, né? Oh, Jesus, que frio. Os demônios creem. E eles ficam de jeito, tremendo. Eles começam a tremer. Só de crer. Só de crer. E o texto fala que nós só cremos. A gente brinca com Deus. Essa é a realidade. Tem pessoas que têm uns negócios, né? Joga Deus na parede, fala, não, Deus, você tem que fazer. Deus não tem que fazer nada para nós. É nós que temos que fazer para Deus. Tem pessoas que estão brincando com Deus, amados. Escute o que eu vou dizer. Nós estamos no ano aceitável do Senhor, amém? Por isso? Estamos no ano aceitável. Chegará o dia da vingança do nosso Deus. Aí o cajado vai rolar. Por enquanto está tudo tranquilo. Brinca com Deus. Mas um dia ele vai separar as ovelhas do bode. E ninguém ergueu a mão aqui do bode. Glória a Deus que a nossa igreja é só de ovelha, amém? Louvado seja Deus. Oh, como eu sou feliz ter uma igreja só de ovelha. Mas chegará um dia que o supremo pastor, o meu pastor chamado Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, os deuses dos exércitos, vai falar, ovelhinhas, vai para a direita. Aí umas vai querer ir, só que aí o bode não entra. Aí o bode é para a esquerda. Nesse dia, essa mensagem vai vir na sua mente. Porque você vai ser uma ovelha. Você fala, meu pai, olha como que essa palavra foi um divisor de água e hoje eu sou uma ovelha, aleluia. Porque eu creio que você é ovelha, amém? Glória a Deus. Mas, diz que o religioso aqui ele tem um problema, porque ele só crê. Certa vez, em Mateus capítulo 8, Jesus chegou perto do endemoniado, que tinha uma legião de demônios. O demônio virou para Jesus e falou assim, olha o que o demônio falou. O que queres conosco? Eu não vou fazer voz de demônio aqui, porque é feio, né? Filho de Deus. Ó, o que o demônio falou? O que queres conosco, filho de Deus. Ele reconheceu. Para esse cara, né, para esse demônio, o que você precisa para ser salvo? Não é reconhecer Jesus como filho de Deus? Só que para ele não tem salvação. Para os demônios não tem. E ele fala, não nos atormente. É isso que ele diz. Vieste aqui nos atormentar antes do tempo determinado. Por quê? Por que antes do tempo determinado? Chegará um dia que vai ter uma galera que vai ficar com esse pessoal, a qual a presença do Senhor vai atormentar. Os demônios estavam perguntando, ô Jesus, você está vindo antes da hora nos atormentar. Vai ter um tempo ainda que vai acontecer, isso não é agora. E eles começaram a tremer, ficou com medo. E tem pessoa brincando com Jesus. Nós temos que ser amigos de Deus, mas não devemos desrespeitar a Deus. Toma cuidado, porque eu falo que o pior agente da desonra é a intimidade, é a liberdade. Sabia disso? O pior agente da desonra é a liberdade que a gente dá. Você vê pessoas não respeitando mais os líderes, alunos não respeitando mais professores. Por quê? Agente de desonra. Filhos não respeitando mais pais, ovelhas não respeitam mais pastor. E como que vai respeitar Deus desse jeito? Se a gente não consegue respeitar as autoridades que Deus constituiu na nossa vida, a gente não consegue honrar essas pessoas, como que a gente consegue honrar a Deus? Desculpa o que eu vou dizer, você pode até interpretar como heresia, mas às vezes vão ter que aprender com os demônios. De uma forma bíblica, que eles creem, tremem, eles respeitam, eles obedecem. Jesus falou para os demônios, vai, eles teve que ir tudo. Jesus fala para você, vai, você fala, você que é o Zé, você não manda em mim. Mas você não falou que é meu servo, você entregou sua vida para mim? Não, eu entreguei, mas quem manda na minha vida sou eu. Eu vou quando eu quiser. Eu vou assistir um negócio aqui, vou mandar uma mensagem, depois eu vou ver, se sobrar tempo eu vou. Não, eu tenho outro compromisso, eu não vou agora. Eu vou quando eu quiser. Eu faço do meu jeito.
Está vendo? Como que o negócio é terrível? O texto diz que pessoas assim são insensatas. Olha o que ele diz no verso 20. Insensatos. Insensatos. Quer certificar-se que a fé sem obras é inútil. Insensatos. A fé sem obras é inútil. A fé sem obras é vã, vazia, não traz qualquer benefício. A fé verdadeira, ela é viva, ela produz o caráter de Cristo em nós. Deixa eu te falar. Tem fé que é para a morte, que é a fé dos demônios. Eles creem, mas é para a morte eterna. São condenados. Eu falo que o povo brasileiro é o povo que mais tem fé, mas não é uma fé viva, não é uma fé para a vida. É uma fé, na grande maioria, para a morte. E Deus quer que nós produzimos uma fé viva, uma fé que produz o caráter de Cristo. E isso é responsabilidade nossa, sobre a nossa vida. Tito, capítulo 2, ele fala no versículo 11 em diante, porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar. A graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nessa presente era, enquanto aguardamos a bendita presença, a bendita esperança e a gloriosa manifestação do nosso grande Deus, Salvador Jesus. Quando nós estamos aguardando Jesus voltar, nós temos que ver uma vida piedosa, uma vida justa, uma vida sensata. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado às práticas das boas obras. A gente só quer ir para o céu, mas não quer fazer nada para o Senhor. Ô geração que está difícil. A gente não quer produzir nada para Deus. Para ir na célula parece que é um mártir. Não que célula é o único meio de produção, mas é o meio que Deus nos deu aqui. A gente não quer convidar ninguém, não quer evangelizar ninguém, não quer cuidar de ninguém. Irmãos, isso me entristece realmente como pastor. Quantas vidas estão se perdendo? E o Senhor fala que Ele nos salvou para uma vida justa, uma vida sensata, piedosa. Uma vida que é para fazer a obra do Senhor, até que Ele venha, que um dia Ele vai voltar para nos resgatar. Pastor, às vezes dói, eu sei que dói. Pastor, eu tenho luta na família, seja bem-vindo. Agora nós não podemos entrar debaixo da cama e ficar escondido lá, esperando o trenzinho da salvação passar para nos levar. É muita covardia da igreja de Jesus se esconder. O Senhor fala através do apóstolo Paulo que nós precisamos mudar o nosso jeito de viver. Ele diz, mas isso é o que vocês devem ensinar, exortando, repreendendo com toda a autoridade. Ninguém despreze isso. Ninguém pode desprezar uma palavra dessa. E aí, por fim, Tiago ilustra duas personagens do Antigo Testamento. Ele fala de Abraão e de Raabe. Abraão, ele trata como um homem que provou a sua fé pelas obras. O versículo 21 em diante, ele diz assim, o versículo 21 ele diz, não foi Abraão justificado por obras, quando ofereceu o seu filho Isaque no altar? Será que Tiago aqui está falando que tudo aquilo que eu preguei até hoje para vocês é errado? Né? Que é as obras que justifica? Não. Ele não está dizendo isso. A resposta é não. Nós sabemos que ninguém é justificado pelas obras, ou por fazer boas obras, praticar. Ninguém é salvo por obras. Assim é melhor dizer, melhorar essa frase. Ninguém é salvo pelas obras. Tiago está dizendo que Abraão foi provado, porque já era justificado. Pensa assim comigo. Você se converteu há 30 anos atrás, e agora vem uma aprovação sobre a sua vida, como nós falamos umas 4 semanas atrás. Mas para provar o quê? O seu caráter, a sua fé. O que aconteceu com Abraão foi isso. E isso foi imputado como justiça sobre a vida dele. Como um caráter
de Deus na vida dele. Ele provou através das obras, no caso aqui que ele obedeceu. A alegria de Abraão era ter um filho com Sara. Ele já era da presença de Deus, ele já tinha visto sinais e maravilhas em Deus, já tinha feito coisas, a fé dele era em Deus. De repente ele ganha o presente de Deus. A hora que ele está gozando desse presente, o Senhor fala: agora me entrega. Se existe algo que o nosso coração nessa hora fala, entregar. O Senhor prova a fé de Abraão, pedindo aquilo que ele mesmo deu a Abraão. Vendo o coração de Abraão, a fé de Abraão foi provada genuinamente, na prática. Ele foi louvado na prática. Nós sabemos que Tiago quer dizer, pela afirmação que ele faz no verso seguinte, no verso 22, tudo isso que eu estou dizendo para você, olha o que ele diz no verso 22. Você pode ver que tanto a fé quanto as suas obras estavam andando juntas. Tiago não falou que é pelas obras, ele falou a fé de Abraão e as obras de Abraão estavam andando juntas. Ele passou a vida tendo fé em Deus. Na hora que Deus falou, agora eu quero provar, agora eu quero ver se você tem fé mesmo. Ele falou, o que o senhor quer? É um menino. É isso que o senhor quer? Então tá bom, está aqui. Vamos levar. É o menino? Agora, sabe por que Abraão fez isso? Porque a fé dele era concisa em Deus, era concreta, era firme. Olha o que ele diz no verso seguinte, na parte final do verso B, 22. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Ele já tinha experimentado grandes milagres. Ele falou, estou tranquilo, é o menino que o senhor quer, vamos dar. Abraão creu na palavra de Deus, muito antes de ser provado. Gênesis capítulo 15, verso 6 diz, e creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. 30 anos antes, ele já cria, ele já experimentava das maravilhas de Deus. E aí você sabe por que a razão que Abraão não teve dificuldade de entregar o filho? Porque ele sabia o Deus que ele servia. E ele falou, se Deus quer, ele vai ressuscitar. Você acha que Deus é Deus de mortos? Não, Deus é Deus de vivo. Olha o que diz o escritor a Hebreus, capítulo 11, verso 19. Abraão levou em conta que Deus podia ressuscitar dos mortos. Ele falou, estou tranquilo, Deus quer um menino, eu vou entregar, porque se o menino morrer, ele vai ressuscitar. Eu tenho certeza. A minha fé nesse Deus vivo, um Deus de vida, não um Deus de morte. E ele chegou, ergueu o cutelo. Aí Deus brada, falou, Abraão, calma meu querido. Você é um homem diferenciado na face da terra. Olha para trás, o cordeiro está aí para o sacrifício. Mas antes da obra veio a fé dele. Às vezes a gente queremos fazer obra sem fé. Só pelo que vemos, só pelo que conseguimos tocar. Não funciona. Agora, a nossa fé, ela é provada pelas nossas obras. Aí eu te pergunto, onde estão as suas obras? E aí Tiago chama ele de amigo de Deus no verso 23, olha. Pensa que privilégio. Não, olha, não foi Abraão que falou, eu sou amigo de Deus. Foi não. Foi outra pessoa. Falou, você é tão parecido com Jesus. Você é amigo de Deus. Que coisa fantástica alguém te chamar você de amigo de Deus. Não existe nada mais poderoso em Deus do que isso. Do que as pessoas verem o próprio Deus na sua vida. A intimidade que você tem com esse Deus. E o verso 24, Tiago afirma, e veja que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Porque a nossa fé vai refletir as nossas obras lá na frente. Mais uma vez, não adianta falar que tem fé se não refletir em obras. E por fim, Tiago menciona uma mulher chamada Raabe, uma mulher que provou a sua fé pelas obras. E eu fiquei me perguntando, quando preparava essa mensagem, por que Tiago precisou mencionar Raabe? Você sabe que Raabe era uma prostituta. E o texto chama ela de prostituta, esse que é o problema, né? Olha o verso 25, caso semelhante é de Raabe, a prostituta.
Mas ela se converteu, essa mulher. Eu penso assim, Tiago acabou de falar de Abraão, o pai da fé, o herói dos judeus, o homem que marcou a história de todo judeu. Agora ele vem trazer uma prostituta, a qual todo judeu tinha como uma profissão imunda, desprezível. Uma mulher que era desprezível pela sociedade daquela época. E Deus trouxe então essa visão ao nosso coração, porque aquela mulher creu também. E olha só, foi algo meio instantâneo. Aquela mulher creu a tal ponto que ela salvou os espias. O povo, 2 homens foram espiar Jericó, quando Israel estava herdando a terra prometida, e quiseram matar aqueles 2 homens. E essa mulher, ela colocou os 2 homens escondidos em sua casa. Escondeu esses 2 homens em sua casa. Diz o verso 9 e o verso 11 de Josué 2. Olha o que ela diz: bem sei que o Senhor, vosso Deus, vos deu esta terra, porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus acima dos céus e embaixo da terra. Ela professou a fé dela. Ela falou para aqueles espias: eu creio no Deus de vocês. Eu sei que o Deus de vocês deu todas as coisas a vocês. Fica escondido aqui, vocês não vão morrer, fica quieto aqui, eu vou ajudar vocês a escaparem. A fé dela já produziu obras instantaneamente. Ela já fez alguma coisa para o Senhor salvar aqueles 2 homens. E ela desce então aqueles 2 homens pelo um cesto, pelo um cordão de escarlate, e eles descem e conseguem escapar da morte. E ela faz um combinado com aqueles homens. E aqueles homens falam o seguinte: se você obedecer, entenda essa palavra obediência, irmãos, em nome de Jesus. Se quando nós tomarmos Jericó, você estiver dentro da sua casa, a sua família estiver dentro da sua casa, tudo que você tiver dentro da sua casa não será destruído. Mas o que não tiver dentro da sua casa não é culpa nossa. Ela poderia fazer do jeito dela? Poderia. Ia ser salva? Não. Porque o pessoal entrou matando tudo, destruindo tudo. Só poupou Raabe, a mulher que se converteu, e a família dela, por obediência, por demonstrar a fé dela em obras. Ela creu em Deus e nas suas promessas. Porque ela creu em Deus, ela agiu conforme a sua crença. Se você crê em Deus, em nome de Jesus, haja conforme a sua crença. Ela colocou a sua fé em ação. Não somente isso, mas ela foi restaurada. Ela deixou de ser uma prostituta. Ela casou. Ela foi mãe de Boaz. Boaz foi o cara que casou com Ruth, que é tudo tudo entrou na árvore genealógica de Jesus, são tudo descendentes de Jesus. Se você olha lá em Mateus capítulo 1, verso 5, está bem claro. E da prostituta Raabe veio Boaz, e de Boaz Ruth, de Ruth vai, seguindo a genealogia, vai chegar até Jesus. Ela se tornou uma das heróis da fé. Está lá em Hebreus 11, a mulher lá, ó, lavrada, uma mulher que diante da sociedade não valia nada, mas teve fé em Deus, em Cristo Jesus, e demonstrou isso. Colocou em prática, mostrou as suas obras, e a vida dela foi transformada, ganhou um esposo novo, ganhou vida nova, ganhou terras, ganhou o nome escrito no livro da vida, ganhou a maior honra, que foi entrar na árvore genealógica de Jesus Cristo. Não era qualquer um que entrou não, irmãos, mas ela entrou, porque demonstrou a fé delas em obra. E eu quero concluir dizendo para você, o verso 26, ele diz assim: portanto, Tiago conclui: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem as obras está morta. Um corpo sem espírito é um corpo sem vida, né? É um corpo morto. Não se move, não age, não trabalha, não faz nada, fica vegetando. Está totalmente vazio e sem uso. Mas a fé, ela traz vida ao corpo. Assim como ela trouxe vida a Raabe, ela pode trazer vida sobre nós. E o último versículo que eu quero ler com você
Já quero te convidar você a se colocar de pé. É Mateus capítulo 7, verso 16. Mateus capítulo 7, verso 16. Ele diz assim, Mateus 7,16: vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro, ou figo de uma erva daninha? Irmãos, nós não podemos ser conhecidos por uma igreja bonita. Não podemos. Há uma sofisma que é pregado nessa cidade, que nós somos igreja de rico. Oxalá se assim fosse. Mas não é por isso que eu quero ser reconhecido, não. A esperança do meu coração é que eu e você seja reconhecido como amigos de Deus, por causa dos nossos frutos. Que fruto você tem dado? Que fruto você tem produzido? Feche seus olhos. Não ande não fique vacilando, andando por aí, não fica quieto, parado, feche os olhos. Responda para você essa pergunta. Que fruto você tem dado? Que fruto você tem produzido? Frutos de vida? Desculpa fazer essa pergunta para você e pela emoção que eu estou. Mas as pessoas têm enxergado você como amigo de Deus, amiga de Deus. Como nós temos sido vistos, os necessitados, como têm sido recebidos por nós. Exige uma decisão nossa, amados. Não é de outra pessoa, não, é nossa, de fazer diferente, de ser diferente, de refletir Jesus, não apenas de falarmos que temos fé, não, de vivermos a nossa fé genuinamente, a ponto disso exalar do nosso interior a outros, das pessoas poderem olhar para nós e falar: eu quero ser parecido com você, eu quero amar Jesus como você ama. Porque não adianta nós apenas falarmos que somos cristãos, que temos fé em Deus. Muito bom, isso faz bem, isso não é errado, mas não é só isso. Temos que fazer diferente do que o mundo faz. Temos que produzir frutos, e frutos que permaneçam. Senhor, a tua igreja está aqui, ó Pai. O Senhor me deu essa palavra ao coração tão, ó Pai, tão poderosa, ó Deus, tão forte sobre a nossa vida. Ó Pai, mas que essa palavra não caia em terra seca, não caia em meio às pedras, em meio ao espinheiro, mas caia em terra fértil, ó Deus. Que cada coração que nos ouviu possa receber essa palavra como palavra do Senhor na vida, porque eu recebo essa palavra na minha vida, ó Pai. Que a tua igreja também receba. Que o Senhor, ó Pai, seja o nosso amigo, mas que as pessoas vejam isso, ó Pai. Que os nossos frutos demonstrem a nossa fé no Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, ó Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, uma ótima semana.